Uma vez mais, bom dia para todos os irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora para meditarmos em Lucas, continuando as nossas mensagens no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 11, versículos 37 até ao versículo 44. Lucas 11, 37 a 44. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se ou espantou-se, vendo que se não lavava antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora, vós fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas, mas não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas, que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Até aqui a palavra do nosso Deus. Estas são palavras duras, proferidas por Jesus. Aliás, muitas vezes Jesus usou palavras duras e diretas na sua pregação, na sua mensagem. Jesus não foi nem politicamente correto, nem religiosamente correto. Ele falava a verdade com autoridade. E quando Jesus estava a falar naquela que foi uma das últimas mensagens que nós demos sobre Lucas, falando sobre a luz que nós irradiamos, a luz dos nossos olhos também, alguém daquela multidão, um fariseu, não sabemos porquê, não sabemos qual foi o verdadeiro motivo, mas decidiu convidar Jesus para comer lá em casa. Na minha versão diz jantar. O jantar não seria à noite, seria mais à hora do almoço, mas esse não é um pormenor que não importa. O mais importante é que ele convidou para jantar. E naquela refeição, aquilo que Jesus disse veio mostrar-nos e fazer-nos pensar sobre a diferença que há entre um religioso, em linguagem hoje nossa, e um verdadeiro cristão. Um religioso e um ser, um homem, uma mulher espiritual. Porque às vezes confundimos. O verdadeiro cristianismo não é religião, embora na sociologia e na história, as grandes religiões aparece lá o cristianismo. Mas o verdadeiro cristianismo, ele não é religião, é vida. É vida nova, é vida transformada por Deus. A religião, ela é composta por preceitos, normas, estabelecidas muitas vezes pelos homens, na tentativa de chegar a Deus e de agradar a Deus. O cristianismo é vida
transformada pela operação de Deus em nós, pelo poder do Espírito Santo em nós. A religião muitas vezes oprime, escraviza, mas Cristo liberta. Cristo liberta. A religião muitas vezes, ou a maior parte das vezes, centra-se no homem, centra-se naquilo que o homem deve fazer, enquanto que o verdadeiro cristianismo está centrado naquilo que Cristo fez por nós. Daí nós não podemos esquecer a celebração da ceia do Senhor. É o que Cristo fez por nós. O sacrifício foi o sacrifício de Jesus. A religião valoriza os rituais externos, a aparência. Cristo valoriza o coração, o caráter, pessoas transformadas, pessoas regeneradas pelo poder de Deus. E o discurso de Jesus na casa deste fariseu é esclarecedor destas diferenças entre religião e vida. Vida renovada, vida regenerada. No versículo 37, como já dissemos, é-nos chamada a atenção para quando Jesus ainda falava, parece que aquele fariseu estava mesmo ansioso para ter Jesus em casa, não é? Ele ainda não tinha acabado o seu sermão, não é? Ainda não tinha acabado o que estava a dizer e ele já estava a dizer para ele ir lá à casa comer qualquer coisa. Provavelmente esse comer não era... o interesse dele não era dar uma refeição. O interesse dele era ter talvez uma tertúlia, convidar os seus amigos fariseus, escribas, quem sabe até procurar ver se apanhariam Jesus, como noutras situações isso já aconteceu, em falso, ou talvez ele tivesse curiosidade em aprofundar mais aquilo que Jesus dizia. A Bíblia não diz. A verdade é que ele convidou. Seria para discutir religião? Seria para discutir as ideias de Jesus? Seria por curiosidade? Ou, como já disse, para tentar apanhar Jesus em falso e terem com que o acusar? Bom, a verdade é que Jesus não se importou com a motivação daquele convite. Ele foi, porque ele estava interessado em anunciar a todos o reino de Deus. E ele sempre está disponível para toda a gente, até para os falsos, até para os hipócritas. Jesus sempre está disponível. Jesus conhecia o coração pervertido dos fariseus, mas esta era mais uma oportunidade que Jesus teria para falar a todos esses pecadores acerca do reino de Deus. Agora, quando Jesus chega, o fariseu fica escandalizado. Ele faz o convite, mas escandaliza-se. E qual foi o escândalo? O fariseu espantou-se ao ver que Jesus não lavou as mãos antes da refeição. Não lavou as mãos. Agora, muitos de nós poderíamos pensar assim, então, tinha razão, se vai para a mesa, nós não dizemos às nossas crianças, vamos para a mesa, vamos almoçar, vai lavar as mãos, ensinamos os pequeninos a dizer, vai lavar as mãos. É por razão, por motivo de higiene. Mas neste caso não era por higiene. A preocupação das mãos lavadas aqui não tinha a ver com questões de higiene. Tinha a ver com a lei cerimonial. Tinha a ver com rituais de purificação que os judeus tinham. Os judeus, antes de comerem alguma coisa, eles passavam a mão pelas ou derramavam água sobre a mão, nem sequer esfregavam, nem punham sabonete, nem nada disso. Era passar a água sobre as suas mãos, que era para remover a contaminação contraída pelo seu contacto com o mundo pecador. Então, muitas vezes havia regras escritas e detalhadas para a quantidade de água, para a maneira da lavagem e até o número de vezes que se passava as mãos pela água ou a água pelas mãos. Em Marcos, no capítulo 7, se os irmãos forem a Marcos, no capítulo 7, uma situação semelhante. Marcos, capítulo 7, o versículo 2 e o versículo 3. Reparem que diz ali, e vendo os escribas, mais uma vez, e os fariseus,
vendo que alguns dos seus discípulos de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, repreendiam-nos. Então as mãos estavam impuras. E depois explica porquê. Versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não era sequer a lei de Deus, era a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, não é? Não é uma vez, é muitas vezes. Então aqui, o que deixa este fariseu indignado, o que deixa espantado por Jesus não ter lavado as mãos, não era a preocupação com questões de higiene, era um ritual, era a lei cerimonial. E agora Jesus vai, sabendo aquilo que se passava na mente e no coração daquele homem, Jesus vai deixar bem claro que a água não purifica aquilo que é mais importante, o interior. E que a preocupação deve ser o interior, deve ser com o coração, com o caráter, e não tanto com os rituais externos. E é por isso que hoje, ao analisarmos este texto, nós vamos ver aqui 3 críticas. Jesus começa agora a dizer, ai de vós, fariseus, depois, ai de vós, escribas. São críticas, chamadas de atenção, que ele vai fazer para chamar a atenção daquilo que é mais importante. Jesus vai deixar bem claro aqui qual é a diferença entre a religião e a vida espiritual, entre o ser religioso e o ser espiritual, entre aquilo que nós hoje podemos dizer ser religioso e ser verdadeiramente cristão. O religioso preocupa-se com as coisas que tem que fazer. O cristão preocupa-se com aquilo que tem que ser. E é aí que Jesus está a falar, porque é isso que Deus valoriza. Porque podemos fazer sem ser, mas quando somos, fazemos aquilo que é importante. Primeiro deve vir o ser e depois o fazer. Fariseus têm aqui alguns erros denunciados por Jesus. E o primeiro que eu queria destacar hoje é que os fariseus valorizavam mais, então, a lei cerimonial do que os valores espirituais. É isso que Jesus aqui diz. O religioso importa-se mais com o ritual, com a cerimónia, com a aparência, com o espetáculo, do que com o caráter, com a pureza interior, com a justiça de Deus, com o amor de Deus, com as coisas espirituais. A sua prioridade, a prioridade do religioso, é valorizar o exterior e não o interior. E Jesus afirma que a única maneira de purificar o exterior é purificar primeiro o interior. Quando a nossa vida está transformada, o nosso coração está mudado, quando verdadeiramente nascemos de novo, então isso vai mostrar a mudança fora. As coisas mudam. Porque por vezes estamos muito preocupados em mudar por fora, mas continuamos ainda, como Jesus aqui critica, dentro, com todo o pecado, com a velha natureza, com o mesmo orgulho, com a mesma vaidade, com a mesma arrogância, com a mesma amargura. E nada mudou. É importante mudar o coração, porque quando o coração muda, a vida muda, o exterior muda. Lavar as mãos, lavar os copos, lavar o prato era a prioridade dos fariseus. Dar o dízimo, até do que a lei não exigia, como a ruda, o hortelã e todas aquelas coisas que eles eram muito rigorosos em contar lá quanto é que era o mesmo as folhinhas. Se tem 10 folhas, a gente tem que tirar uma, não é? Era o dízimo. Então estavam muito preocupados com essas questões. Claro que Jesus disse, olha, podem estar preocupados, não há problema nenhum em fazerem isso. Devem fazer,
Jesus não está aqui a dizer que não se deve dar o dízimo, que não se deve limpar as coisas. Devem fazer, mas preocupem-se com as outras coisas. Não é só com isso. E quais são as outras coisas? É a santidade, é a transformação no coração, é a consagração da vida. É isso que é mais importante. Por isso, lembramos as palavras do Senhor a Samuel, quando ele ia para ungir os filhos de Jessé, um dos filhos de Jessé, para ser o rei. E ele começou a olhar para o mais velho, mais forte, mais alto, mais bonito. E o Senhor disse, olha, não olhes para a aparência, porque Deus não vê como vê o homem. Deus olha para o coração. Então foi escolher o último, o mais pequeno, o mais frágil. O que andava lá no campo, que nem sequer tinha sido chamado, o Davi. E ele foi o grande rei na nação de Israel. E nós, irmãos, o que é que valorizamos hoje? Qual é, será que somos como os fariseus? Na nossa maneira de viver o cristianismo, estamos mais preocupados com o ritual, estamos mais preocupados com as coisas que fazemos do que com aquilo que nós somos. Às vezes achamos que uma igreja espiritual ou um cristão espiritual é aquele que levanta as mãos e está sempre de mãos levantadas, fecha os olhos. Os fadistas também fecham os olhos quando cantam, sabiam? Então, como se isso fosse sinal de espiritualidade. Às vezes estamos muito preocupados com a música e devemos estar preocupados com estas coisas. Não estamos a desvalorizar aquilo que é bonito para Deus. O que estamos a dizer é aquilo que Jesus disse. Isso podem fazer, mas o mais importante é o interior. Muitas vezes houve divisões na história do cristianismo porque se achava uns que as senhoras não deveriam tirar o véu da cabeça, outros que achavam que podiam tirar o véu da cabeça, outros porque os homens não podiam cortar o cabelo, não podiam deixar o cabelo crescido, outros porque achavam que o cabelo crescido tinha que não fazia mal. Então, em coisinhas destas, uns porque achavam que as mulheres não deviam usar brincos, outros achavam que podiam usar brincos, e olhando só e valorizando o exterior. E hoje é como é que se canta, como é que se toca, como é que se apresenta, se o pastor usa gravata ou não usa gravata, se usa fato ou não usa fato. Parece que é isso que faz das pessoas serem pessoas grandes. Não. O Senhor Jesus chama a atenção de que a humildade, a capacidade de perdoar, o amor ao próximo, a linguagem pura, isso é muito mais importante. Porque nós podemos usar aqui linguagem muito espiritual, orações muito espirituais, mas depois chegamos lá fora no nosso lugar, no nosso trabalho, dizemos asneiras, na estrada dizemos asneiras, em casa falamos mal uns para os outros. De que vale isso? Porque o coração não foi limpo. Os fariseus valorizavam mais a cerimónia do que o coração e os valores espirituais. E nós? O que é que valorizamos mais? Um outro erro dos fariseus é que eles também prezavam muito a reputação, a aparência e os lugares que eles próprios ocupavam, em vez de, mais uma vez, o caráter que eles deveriam ter. Reputação é aquilo que os homens pensam de nós. O caráter é aquilo que Deus vê em nós. E nós devemos estar mais preocupados com aquilo que Deus vê em nós do que aquilo que os homens pensam de nós. Porque muitas vezes os homens pensam de nós por aquilo que nós aparentamos. E será que aquilo que nós aparentamos é o que nós somos? A sua posição religiosa dos fariseus dava-lhes alguns privilégios naquela sociedade. Proporcionava-lhes um estatuto social muito privilegiado, muito destacado. Era por causa de serem fariseus, serem religiosos, serem escribas, serem os senhores doutores. Quando chegavam a algum lugar, eles tinham os lugares de destaque, eram chamados de senhor fariseu, senhor escriba, não é? Então, às vezes na religião ficamos, principalmente aquelas pessoas que, como os pastores e outros, ficam assim assombrados. Agora eu sou pastor, não é? Agora eu sou pastor. E então parece que subimos
na espiritualidade. Alguns acham que isso é pouco, ser pastor já não é muito, então, faz favor, agora chama-me bispo, está bem? E outros já não chega. Olha, agora passa a chamar-me apóstolo. Eu sou o apóstolo, tal. Alguns agora já são anjos. Cada vez, estão subindo. Algum dia destes, algum vem dizer, olha, pode-me chamar Deus. Porque vão subindo. Preocupação com o nome, com a vaidade, com a sua posição. O seu coração estava realmente contaminado de orgulho, de vaidade. Na verdade, eles tinham esse prazer e satisfação no culto que lhes prestavam a eles, na bajulação que recebiam. Cuidado. É preciso ter cuidado. Aqueles que servem ao Senhor devem servi-los com espírito de serviço, com humildade, com consagração, não com vaidade, não com arrogância, não para receberem os louros, porque aqueles que recebem agora os louvores não vão receber os louvores depois. Os louvores que queremos receber é quando o Senhor vier. Então, também estes religiosos que valorizavam mais os seus interesses, o seu eu, os benefícios que podiam tirar até da religião, aproveitavam-se da fé dos outros para benefício próprio. É preciso ter cuidado para não cair nos erros dos líderes. Eu sou líder disto, eu sou líder daquilo. É interessante. Nunca ouvi, e não estou a dizer que não há, mas eu não conheço um líder que no seu cartão de visita, não é? O seu cartão pessoal, tenha escrito como Paulo escrevia nas suas cartas. Servo de Deus. Servo de Jesus. Não, aparece lá professor, doutor, pastor, bispo, líder de... Mas não aparece lá. Servo. E sabem que a palavra servo na Bíblia é muito forte. Ela significa escravo. Escravo de Jesus. Servo de Jesus. Irmãos, analisemos o nosso coração. Pensemos o que é que nós buscamos, o que é que nós queremos. Apenas a aparência, a pompa, o louvor, ou realmente o agradar a Deus com uma vida transformada. Na verdade, estes fariseus, Jesus diz que ai de vocês, porque vocês estão a contaminar os outros, sem os outros se aperceberem que estão a ser contaminados. O que é que Jesus diz aqui no versículo 44? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Para o judeu, tocar numa sepultura, num morto, alguma coisa que tinha a ver com a morte, era ficar contaminado. Então era importante que as sepulturas estivessem identificadas. Mas havia algumas que estariam tapadas, não sei, por ervas, por terra, qualquer outra coisa, que não sabiam. E as pessoas passavam por cima delas, estavam a contactar com o morto, com a morte. E isso significava contaminação. E o que Jesus está a dizer assim, olha, vocês são sepulturas disfarçadas. Não estão à vista. A morte que está dentro de vocês não se vê. E aqueles que contactam com vocês ficam contaminados com as vossas ideias, com as vossas práticas, com aquilo que vocês são, com o vosso pecado até. Eles tinham uma vida dupla, pecado escondido, falsidade. Por isso é que Jesus diz que eles são como sepulcros invisíveis. Neles havia morte e não havia vida. Aquilo que eles ofereciam e davam era morte e não vida. Pessoas inocentes, sem se aperceberem, estavam a ser contaminadas com as suas práticas. Estavam a ser enganadas. E hoje
isto acontece tanto. Pessoas a serem enganadas, contaminadas, com falsos mestres, que continuam a enganar gente ingênua, que não tendo conhecimento da palavra de Deus, vão seguindo cegamente esses religiosos. Irmãos, vamos examinar os nossos corações. Os erros dos fariseus mostram-nos realmente a diferença entre ser religioso e ser espiritual, entre ter vida espiritual. O que é que nós queremos? Religião ou vida? Vida em Cristo, porque Jesus é vida. Então é em Cristo que nós devemos encontrar essa vida. Valorizar a pureza interior e não a exterior. Como é que está o teu coração? É a pergunta que eu tenho que fazer. Como é que está o meu coração? Está limpo diante de Deus? E sabemos que o que limpa o coração é realmente Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não valorizar a aparência, o ritual, mas sim o caráter. Às vezes há pessoas que estão muito preocupadas com os dons espirituais, que é bom saber qual é o dom, mas os dons que procuram, tal como na igreja de Corinto, são aqueles dons espetaculares que dão nas vistas, que os outros que vão ver. Em vez disso, não estão preocupados com o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o caráter transformado. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão. Isso é muito mais importante, porque isso manifesta o controle do Espírito Santo sobre nós. Como é que nós vivemos vidas duplas, mentirosas, contaminando os outros? É fácil nós cairmos neste erro de viver uma vida dupla. Quero terminar contando uma história que muitos dos irmãos já ouviram várias vezes, mas faz parte do meu testemunho. Esta igreja está a celebrar 63 anos. Era só para ver se vocês estavam com atenção. Exatamente, 62. Eu enganei-me mesmo. Enganei-me mesmo. 62. É que estava a pensar no ano 1963, que foi quando a igreja foi organizada. E eu frequento esta igreja desde 1973. Ou seja, quando comecei aqui, eu era um adolescente, em 73. Portanto, há 52 anos. Há 52 anos. E eu já tinha conhecimento de Jesus, aliás, já tinha feito a minha decisão por Jesus. E aqui, nessa altura, depois de um tempo andar fora, nessa altura foi quando eu reafirmei a minha fé com Cristo. Mas houve um processo. Durante algum tempo, eu vivia como os fariseus, uma vida dupla. Aqui, nesta sala, que era metade do tamanho, eu era muito espiritual. Sempre gostei de cantar, de participar, então eu estava sempre muito ativo. Chegava a horas, às vezes nem almoçava, vinha a correr. Então estava aqui. E estudava em São João do Estoril, no Liceu de São João do Estoril, e eu não estudava, porque eu tinha quem estudasse por mim. Ou seja, eu tinha um colega de carteira que eu tinha escolhido a dedo, porque ele sabia muito, estudava muito, então disse, porque é que eu hei de me estar a esforçar se eu posso copiar por ele nos testes, não é? Então eu fazia isso. A minha vida lá fora, a minha vida na escola, como jovem, como adolescente, era uma coisa. Aqui eu era muito espiritual. Eu cantava, eu participava. E um dia, estamos no culto, o culto naquele tempo era à tarde, ao fim da tarde, e estamos a cantar, de pé, e chega alguém, atrasado, que eu penso, também que espiritualidade é esta, vir para o culto e vir atrasado. Se fosse para o futebol, estavam lá 1 hora antes do jogo começar, então já estava na minha cabeça,
e olho para trás para ver quem era aquele não espiritual que vinha a chegar atrasado. E quem é que eu vejo entrar? Uma senhora com 2 filhos, um filho e uma filha. E aquele rapaz que vinha a entrar era o meu colega de carteira na escola. Era o meu colega de carteira na escola. Aquele a quem eu dava pontapés. Mostra, diz-me, não é? Que eu fazia a vida dele no inferno. E se eu tivesse um buraco, eu metia-me dentro daquele buraco. Então foi nesse momento que eu percebi: és um hipócrita, és um fariseu. Na segunda-feira, quando eu cheguei à escola, eu a querer justificar àquele meu colega: olha, ó Paulo, a Lígia sabe quem é, Paulo Fialho Gouveia. Só Paulo, nem todos os cristãos são assim, não é? A tentar justificar. Nem todos eram assim. Ele não me ligava nenhuma e eu fiquei triste. E ali o Senhor tocou o meu coração e diz: olha, limpa o teu interior. Estás tão preocupado com o exterior? Limpa o teu interior. E foi aí que a minha vida foi começando a ser renovada. E Deus foi trabalhando, mostrando que nós não podemos ser aqui uma coisa e lá fora outra. Se não somos como os fariseus, como é que é a tua vida espiritual? És religioso ou és cristão mesmo? Que o Senhor te abençoe.